Vacinas pediátricas da Pfizer já estão sendo distribuídas e o Ministério da Saúde reforça a importância da imunização. Estilo e comunicação, como as roupas que escolhemos falam sobre nós. São Paulo anuncia medidas preventivas contra a Covid-19 e ajusta protocolos. Fique com a gente, a partir de agora tem Notícias do Bem. Olá, tudo bem? Sexta-feira, dia 14 de janeiro de 2022, está começando o nosso Notícias do Bem. Seja muito bem-vindo. Você que estava acompanhando o Manhã IPP e continua aí ligado na programação da IPP TV. Você que está chegando agora para o nosso Notícias do Bem, na nossa live específica, né, do Notícias do Bem. A gente tem sempre duas lives rolando aqui na IPP TV quando a gente tem programa ao vivo, né? Tem a 24 horas e tem a do programa específico. Então, você que está chegando agora com a gente, seja muito bem-vindo. A partir de agora, então, todos esses destaques que você acabou de conferir e, é claro, muitas outras informações para você ficar por dentro de tudo aqui no nosso Notícias do Bem. Seja bem-vindo, já se preparando para o fim de semana, né, Tainá? Esse climinha de sexta-feira, né? Tudo azul nessa sexta-feira, em vários tons. Tudo aqui, azul. Né? Ai, lembra uma música tão... Tudo azul, tudo né? Azul. Muito bom, boa tarde, muito bom dia para você que está aí do outro lado da telinha, do celular, do computador ou mesmo da TV. Tem aqueles que, né, espelham a telinha ali na TV da sala e ficam nos acompanhando, que a transmissão é muito melhor, né? Fica tudo tão nítido, tão grande, fica muito legal. Eu mesmo assisto sempre pela TV. É, fica muito legal. Em casa a gente também coloca e fica muito bom. Então, muito bom dia para você que está nos acompanhando. E aí? Como é que está o seu dia, sua sexta-feira? Qual a sua programação para este fim de semana? Vai continuar em São Paulo? Vai para o interior? Ou já está se programando e planejando para o domingo na casa do... né, ir para a igreja? Ou como é que tá? Me conta! Manda aqui para a gente no nosso chat, comente. Ou não, sexta-feira ainda você nem percebeu que é sexta, porque tem gente que está tão corrida, é tanto trabalho, tanta coisa ali acumulada, porque fala, Tainá, hoje é sexta? Querido, hoje é sexta? Já é Nossa, sexta. Pra mim hoje tá com uma cara de terça, de... Não, tá com cara de sexta. Tá com cara de sexta. Sexta sendo sexta, né? O meu convite é que você participe do nosso chat. Essa conversa toda aqui mesmo foi só para estimular, chamar a sua atenção, para você participar do nosso chat, mandando sua mensagem, mandando seu oi, que seja, viu? Ó... Outra forma de participar é compartilhando o nosso vídeo com outras pessoas. Encaminhe esse vídeo para mais pessoas aí no seu WhatsApp, para que mais pessoas possam ter acesso a esse conteúdo, que possam conhecer o nosso canal aqui da IPP TV e, claro, o nosso programa Notícias do Bem. Opa. Curta o nosso videozinho, lá embaixo tem a opção. Já comece o nosso programa curtindo. E, claro, se você ainda não é inscrito... Você ainda não é inscrito? Embalou tudo de uma vez aqui agora. Não acredito. Você não é inscrito no nosso canal? Você é inscrito, querido? Eu sou, claro. Claro que é. Em todos os e-mails, todos né? Todos os canais. Todos os canais aqui. Mas se você está aqui pela primeira vez, ou você ainda falou assim, logo mais eu me inscrevo... Não, inscreva agora. Se inscreva. Aproveite. Agora eu gosto de saber por que tem que se inscrever, querido. Rapidinho, você precisa se inscrever para que a gente possa chegar a 1 milhão de inscritos, né? A gente está quase nos 900 mil aí, estamos chegando, estamos beirando os 900 mil. A gente precisa da sua participação para alcançar 1 milhão de inscritos, para que a gente possa se tornar mais relevante aqui na plataforma, claro, para que nós possamos alcançar mais pessoas com o nosso conteúdo. É isso aí. Vamos lá? Recado dado, agora sim nós começamos com a nossa programação, porque nós temos... notícias aqui, muitas notícias. Oferecer mais conforto e melhorar o atendimento para os doadores. São alguns objetivos da reforma que a Fundação ProSangue aqui de São Paulo vai promover em uma de suas unidades. A reforma no posto Clínicas da Fundação ProSangue começa na próxima segunda-feira e deve prosseguir até o dia 24 de fevereiro. O objetivo é melhorar o atendimento no local. Os doadores de plaquetas poderão continuar fazendo doações na unidade durante o período da reforma. Já os doadores de sangue total devem procurar a Escola de Enfermagem da Universidade de São Paulo numa unidade de coleta externa que vai ser disponibilizada pela ProSangue. O médico da Fundação explica por que as reformas são necessárias. Este layout que vocês estão vendo aqui, nós temos desde a década de 80, quando começou o banco de sangue aqui
no prédio dos ambulatórios. Então, são móveis antigos, então nós vamos ter todos os móveis modernos para melhor atender o doador de sangue. Com isso, a gente vai diluir esses doadores para a faculdade de enfermagem, e no posto Dante vai funcionar o dia inteiro, no posto Mandaki também vai funcionar aos sábados. Então a gente vai tentar não ter prejuízo na doação. Ele também explica sobre a necessidade de um bom gerenciamento das bolsas de sangue, já que as reservas estão em baixa. O grupo sanguíneo mais frequente, que é o O positivo, nós estamos com menos de 150 bolsas. Nós temos que ter 500 bolsas. Então, esse pouco de sangue que tem, nós temos que saber administrar para não faltar para o paciente grave. Vale lembrar que, para doar sangue, é necessário que os candidatos façam agendamento online pelo site da ProSangue. Eles devem cumprir os outros requisitos necessários, como estar em boas condições de saúde e bem alimentados, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos e levar documento de identidade com foto. Aí a gente reforça a necessidade da doação de sangue porque os estoques estão absolutamente em baixa na Fundação ProSangue aqui em São Paulo. Começo do ano, normalmente os estoques ficam em baixa, né? É natural os estoques em baixa no começo do ano, mas com a pandemia a situação está ainda mais grave. Então, assim, as doações que estão acontecendo, elas estão atendendo basicamente as necessidades diárias, ou seja, os estoques que estão em baixa e não conseguem ser repostos, e às vezes não se consegue nem atender a demanda diária com as doações que estão chegando na Fundação ProSangue. Então, você que está acompanhando Notícias do Bem, pode doar sangue, tem condições de doar sangue, faça esse ato, né, de amor e solidariedade. Exatamente. E só para reforçar uma informação, com essa reforma e devido ao novo local, né, provisório ali que eles vão atender, é importante que você agende, né, no dia que você for doar, ligue, faça uma ligação e faça o seu agendamento. Porque antes era mais prático, né, era só chegar e no dia preencher a ficha e fazer a doação, mas agora é necessário fazer esse agendamento. Pelo menos nesse período de reforma, né? Só nesse período. Até fevereiro. Exatamente. A variante Ômicron do coronavírus foi detectada na África do Sul e relatada à Organização Mundial da Saúde em novembro do ano passado. Desde então, o número de casos da doença tem aumentado em todo o mundo. Verdade. Um levantamento da plataforma mantida pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, que é referência na publicação de dados sobre a pandemia, mostra que a nova variante já é responsável pela maioria absoluta das infecções no Brasil. Esse número chega a mais de 90% já. No entanto, diferente das outras variantes que atingiram a população quando as taxas de vacinação eram menores, agora o índice de hospitalizações e de mortes tem se mostrado muito menor e, na maioria dos casos, os sintomas são semelhantes a resfriados ou então a gripe. Mas quem vai falar com a gente ao vivo no Notícias do Bem sobre esse assunto é o professor da Escola Politécnica da USP, Guto Assi. Você pode participar com a gente também. Deixa aí o seu recado ou faça a sua pergunta através do chat do nosso canal. Nós contamos com a sua participação aqui no nosso Notícias do Bem. Além de participar a respeito desse tema, claro, você pode mandar sua mensagem sobre todos os temas que nós tratamos aqui no Notícias do Bem. Pode aproveitar esse espaço também para que você deixe a sua sugestão de pauta, para que você interaja com a gente. Enfim, o espaço é todo seu. Fique à vontade. É, isso aí. Porém, fique à vontade, estão ficando à vontade. Já estão ficando à vontade. Logo mais eu quero ler essas mensagens. Mas agora nós vamos falar de um assunto que poucas pessoas se atentam a isso, né? Muitos, às vezes, levam de uma forma muito leve, falam, ai, gente, é meu jeitinho de ser, assim tá mesmo, tudo bem, e tá tudo bem. Mas será que tá tudo bem mesmo? Você sabia que se vestir é um ato de comunicação? Pois é, escolhemos nossas roupas com base em diferentes questões como conforto, temperatura do dia, cor preferida ou simplesmente de forma inconsciente. Pois é, mas mesmo sem a gente saber, as nossas roupas comunicam algo sobre nós para quem está nos vendo. Isso é chamado de comunicação não verbal. Para a gente entender um pouco mais sobre esse assunto, está com a gente ao vivo aqui no Notícias do Bem a estilista Vivi Cardinali. Vivi, seja muito bem-vinda ao Notícias do Bem. Prazer recebê-la no programa dessa sexta-feira para a gente falar desse tema leve, mas importante. Afinal de contas, a roupa fala por nós também, né? Nós mostramos quem nós somos também através do jeito que nós nos vestimos. É verdade isso? É super verdade. Inclusive, a gente, como vocês falaram, a gente negligencia isso. Porque pensem comigo, uma boa parte
mais de 90% da nossa comunicação é não verbal. Sabe aquela primeira impressão, é a que fica? Vem daí? Aham. E aí, muitas vezes a gente chega num lugar e fala assim, nossa, por que será que essa pessoa teve essa impressão de mim? De onde veio isso? Possivelmente veio da forma como você está vestida. Então, às vezes a gente quer comunicar algo e não consegue, porque a nossa fala não está acompanhando o nosso visual. Isso é muito importante, de saber. Uhum. E Vivi, é importante a gente ter essa noção, a gente precisa ter essa noção, ou a gente pode viver isso de forma inconsciente e tá tudo certo, tá tudo bem. Olha, eu como consultora de imagem e estilo vou falar que não tá tudo bem. Não acabe com os meus sonhos, por favor. O que acontece que eu percebo hoje em dia é que tem muita informação, né? E eu entendo que causa uma confusão na nossa cabeça. Quando esse programa, por exemplo, é uma excelente fonte de informação, mas é legal a gente saber filtrar. Então, primeira coisa que eu vou aconselhar, a gente tem que entender que nada é para todo mundo nunca. Então, quando a gente recebe uma informação sobre comunicação não verbal do vestir, é legal a gente filtrar. A Tainá começou falando várias palavras que eu amo. Eu gosto de me guiar por palavras, até inclusive com as pessoas que eu atendo, né? Então, o que você quer comunicar? É proximidade? Não, você quer que as pessoas fiquem mais afastadas de você? É autoridade? É seriedade? E nesse momento, vocês acabaram de falar da variante Ômicron. Eu vou dar um exemplo muito fácil de entender agora, que é o jaleco do médico, né? Se você vê um médico com um jaleco, ele automaticamente te passa mais autoridade. Agora, se você chega num lugar onde a pessoa que vai te atender fala assim, não, eu sou médico, pode confiar, tô de camiseta branca e calça jeans. Talvez você vai dar uma desconfiada e falar, será que ele é um médico mesmo? E aí ele vai precisar começar a te mostrar trabalho, né, através da fala, através da forma como ele te atende, para conseguir mostrar para você que ele é um médico, sendo que usando um jaleco ele já conseguiria rapidamente, né? E aí, claro que isso, eu tô falando de uma profissão do médico, tô falando de vocês aí apresentando um programa, eu falando aqui com o pessoal, obviamente eu pensei na forma como eu ia estar vestida, eu pensei no brinco que eu ia colocar, eu pensei em como ia estar posicionada a minha câmera, até o pessoal aqui que me recebeu deve ter percebido isso, da luz que eu ia receber, todos esses detalhes contam, mas a gente também subestima isso na nossa vida, né? Então, mães e donas de casa que estão assistindo a gente, quando a gente coloca uma roupa para viver o nosso dia pensada, né? No conforto, na feminilidade, na aproximação, no acolhimento, isso ajuda também nas nossas relações. Então, não é só na carreira. A gente também consegue ter uma vida melhor quando a gente pensa nisso em todos os momentos. Mas o meu convite é fazer isso de uma maneira leve. Por isso que eu comecei a minha fala colocando um convite para você peneirar o que faz sentido ou não para você. Você não precisa virar uma consultora de imagem estilo pessoal para conseguir fazer para você. Tá? Você pode aprender o que é pertinente à tua vida, ao teu momento, às suas atividades. Vivi, e onde é que a gente erra mais quando a gente pensa na hora de escolher a roupa? Eu acho que a gente erra mais, tenho certeza que a gente erra mais, que eu vejo que as pessoas erram mais, quando a gente olha mais pro outro do que pra gente. E é muito natural a gente cometer esse erro. Então, assim, eu vou fazer uma entrevista de emprego, aí eu recebo muito assim, que roupa eu coloco na entrevista? Depende. Pra quê? Qual é a sua profissão? Você é uma advogada? Você é uma administradora? Você vai para uma agência de publicidade fazer uma entrevista? Lembra do que eu falei da comunicação? Só que a gente pensa na entrevista e a gente esquece do restante. É a mesma coisa de um relacionamento. Você pensa na roupa do primeiro encontro e esquece todos os outros momentos. É só o primeiro encontro que importa? Não é. E aí, qual é o erro que a gente pode cometer? Quando a gente para de olhar pra gente, a gente acaba indo com a manada. A gente olha o restante do pessoal e a gente começa a copiar. E começa a só fazer o que o outro está fazendo. E perdendo a nossa personalidade, a gente começa a parecer fantasiada, sabe? Eu tô vestida de alguma outra pessoa, que não sou eu. Aí a gente começa a ser incoerente também na comunicação. Eu vejo que esse é o maior erro. Você começa a copiar os outros. Ou seguir moda que não deveria. Não fazer esse filtro de novo, né? Então, vamos supor, tá super na moda brinco grande. É um exemplo, tá? Não tô falando que tá. Aí eu acho que por conta disso eu tenho que usar brinco grande, mas eu nem tem nada a ver comigo. Eu sou uma pessoa que eu vou enroscar o brinco nas coisas, eu vou me atrapalhar toda, isso não vai
te ajudar. Isso vai te atrapalhar, na verdade. Entendi. Vivi, eu tenho acompanhando já o seu canal, vendo o teu trabalho, tem uma coisa que você fala que eu acho muito interessante e eu gostaria até de abordar essa questão. Quando você vai vestir uma pessoa, quando você é contratada para ter esse desafio de cuidar de uma imagem de alguém, né? Não vestir uma pessoa, mas cuidar da imagem de alguém, fazer esse atendimento, né? Eu sei que existem diversas etapas até chegar à parte final, né? Quais são os pontos que devem ser avaliados e quais são os pontos ali, no sentido assim, que a própria pessoa ela precisa refletir? Porque o que você falou é interessante, não olhar para o outro, né? Mas as perguntas chaves para poder refletir mesmo, assim, o que é importante analisar nesse momento do atendimento ali? Olha, Tainá, eu aplico diversos exercícios nas pessoas que eu atendo, né? Até nas minhas alunas, que eu tenho esse mesmo método aplicado através de um curso online. Então, eu falo assim, as perguntas-chave, para mim, é bastante difícil nesse momento, porque os exercícios têm até 80 perguntas, dependendo da pessoa. Mas eu vou tentar aqui dizer as áreas-chave que você precisa olhar, em vez das perguntas, né? Então, a primeira é, quem sou eu? O que faz sentido para mim? Né? Então, esse quem sou eu, ele aborda qual é a minha profissão, o que eu faço na minha vida pessoal, como é a minha rotina, qual é o tamanho do guarda-roupa que eu quero ter, né? São coisas importantes. E o quanto eu tenho de trabalho para cuidar dessa roupa ou não, por exemplo, certo? Os homens vão me entender agora. Não é fácil usar camisa todos os dias, porque você tem uma manutenção dessa camisa, né? Ela tem que estar bem passada, você tem questões ali que precisam ser olhadas. Então, quando eu falo olhar para si, é olhar para todos esses pontos-chave. Porque senão você vai comprar roupa que a outra pessoa usaria e não que você usaria. Então, esse quem é você é uma pergunta super importante. Olhar a sua vida é muito importante, né? Então, quando a gente olha para a nossa vida nesse sentido de, eu sou uma pessoa que eu sou mais organizada, eu sou menos organizada, eu consigo cuidar mais das minhas roupas, eu não tenho tempo para isso, eu preciso chamar alguém para cuidar para mim, eu sou uma pessoa calorenta, eu sou friorenta, até essas questões a gente esquece de olhar. Então, eu tô falando de personalidade, eu tô falando de identidade, mas eu tô falando também do dia a dia, né? Como eu mantenho aquela imagem, é fácil para mim, é difícil. E um outro ponto que está sendo muito negligenciado hoje em dia, é que eu vejo muitas pessoas falando, o outro que lute, né? Ele que dê conta da minha imagem. Não, é muito legal quando a gente se importa com como eu vou comunicar para outra pessoa e quem são essas pessoas. Então, ao mesmo tempo, eu olho para mim, mas eu não olho para outra pessoa que está recebendo a minha comunicação de uma maneira querendo copiar o que essa pessoa faz. Mas quem é essa pessoa? Como a minha comunicação visual vai impactar essa pessoa? Então, é muito legal a gente mapear quem está ao nosso entorno, né? No trabalho, quem é o meu chefe? Eu sou a chefe? Quem são as pessoas que vão receber a minha comunicação? Desde pares até pessoas que estão respondendo para mim, né? E na nossa família também. Eu tenho autoridade sobre alguém da família? Eu sou uma mãe, eu preciso ter autoridade? Não, eu tenho meu esposo. Então a gente esquece desse relacionamento com as pessoas. Eu vejo que as pessoas também estão negligenciando. Vocês fizeram uma pergunta sobre qual é o maior erro. Esse eu posso citar como um segundo maior erro. A gente esquecer que a nossa comunicação não visual impacta o outro. E não é bem assim, a pessoa que lide com isso. A gente tem responsabilidade por isso. Então é legal a gente mapear. E entender os ambientes que a gente vai, né? Eu falo que eu trouxe para a minha vida um ensinamento da minha mãe, na verdade, que impacta o meu trabalho. Minha mãe sempre falou o seguinte, que eu acho que vale até hoje também, que é um ponto-chave. Esse lugar que eu vou, eu preciso ter um carinho e um cuidado com as pessoas que me convidaram para estar ali, né? Então, poxa, se eu tenho um casal de amigos que vai se casar, marcou um casamento, eu preciso, e é um sinal de carinho e de cuidado com essas pessoas, que eu cuide de como eu vou para essa festa que eles planejaram, para esse momento especial, né? Então, eu olho para mim, eu olho para as pessoas e para os momentos, para casar esses pilares, para conseguir me vestir, me comunicando e também trazendo uma harmonia, vamos dizer assim, para essa comunicação. E tudo fica mais fácil, inclusive. É verdade. Deixa eu te fazer uma pergunta. Roupa tem idade? Que Nossa, boa eu adoro essa pergunta. Olha,
Essa pergunta eu gosto porque ela é polêmica. Não é? Não, Porque a gente vê como umas coisas. Não, antigamente. assim, muito sinceramente, a gente Não. vê umas coisas por aí que às vezes assim, eu fico meio tipo, não sei, né? Será que já não passou da hora? Será... Eu acho que tem algumas questões que precisam envolver essa idade, porque não é mais como antigamente. Eu tava olhando uma foto, por exemplo, de Dom Pedro II e fui ver que idade que ele tinha naquela foto. Meu Deus do céu! Parece que ele tem muito mais idade. Então, Sim. essa janela, né, da idade deu uma andada, vamos dizer, uma caminhada para o bem. Estamos Ainda melhores, bem, né, pra homens mim, e no mulheres, caso. ainda bem. Então, eu acho que o que é legal a gente levar em consideração. Esses pontos que eu falei anteriormente, eles ajudam a gente a tomar essa decisão da idade, né? Então, há algumas meninas... E é muito interessante isso. A gente consegue usar a comunicação, inclusive para parecer que a gente é mais velha ou mais nova, tá? Uhum. Então, não é que a roupa tem idade. A gente precisa entender que, como você disse, ela comunica. Às vezes dá vontade da gente falar para as pessoas, né? Olha, então, tem alguma coisa estranha. Mas eu acho que o que chama mais atenção de alguma coisa estranha é mais aqueles pontos anteriores que eu falei, da pessoa ter alguma questão dela, sabe? Por exemplo, eu envelheci, vamos colocar assim, é que eu amo, assim, gente, as pessoas acham que ser velha é um xingamento, eu acho que é uma honra, porque isso passa uma comunicação do quê? De sabedoria, né? Inclusive o cabelo grisalho, ele passa essa comunicação de sabedoria. Olha, essa pessoa tem mais anos de vida, então ela deve saber mais do que eu. Olha que importante. Só que eu vejo que algumas mulheres, principalmente, homens também, tá? Acabam metendo os pés pelas mãos nessa comunicação visual porque não conseguem lidar com o momento de vida que elas estão. Então, as meninas mais novas que querem parecer mais velhas se vestem de um jeito que não parece muito elas, está um pouco forçada a comunicação, e o ao contrário também é verdadeiro, né? E por que a gente percebe? Porque incomoda, porque a própria pessoa não está se sentindo bem com aquela roupa. Ela tá escolhendo por algum outro motivo psicológico. Eu não quero aparentar aquela idade. Só que qual é o meu convite aqui? Pense nisso que eu falei. Eu tenho quase 40 anos. Quando eu tinha 15, eu jamais imaginei que eu ia olhar uma foto minha com quase 40 anos e ia falar, nossa, eu tô mais parecida comigo com 15 do que a minha avó quando tinha 40 anos. Entende? Então, assim, tem isso também, da gente ter medo da idade. Isso também, de qualquer uma, tá, gente? Eu já conversei com meninas mais novas que não gostavam de ser novas, elas queriam parecer mais velhas. Mas fica forçada a comunicação. É por isso que incomoda. É mais por isso do que porque roupa tem idade. É porque a pessoa não tá usando o que tem a ver com ela naquele momento e passa do ponto e a gente percebe. Não dá pra esconder. Muito interessante. Boa. E eu acho que isso casa com essa parte agora, Vivi. Nós podemos ver, acho que em vários depoimentos, quando a pessoa ela consegue se encontrar, quando ela se veste, ela encontra a identidade dela, os depoimentos são basicamente os mesmos, né? Agora eu me encontrei. Agora eu sinto segurança. Agora eu consigo abrir o guarda-roupa e pego qualquer peça e eu me sinto bem. E é isso mesmo. Quando a pessoa ela consegue encontrar a identidade dela, ela se sente mais segura. Ela consegue olhar no espelho, ela consegue se vestir. A segurança ela consegue caminhar ali juntinho. É isso mesmo? O vestir tá alinhado com a segurança pessoal? É exatamente isso. E eu acho que esse é o maior sinal. Porque o que acontece, Tainá? Eu até vou atender agora à tarde uma cliente muito querida, e quando ela me contratou, ela falou uma frase que eu não vou mais esquecer. Eu fiz uma pergunta para ela que foi a seguinte: você acha que você se veste bem ou que você conhece seu estilo? Ela falou, não, Vivi, eu me visto bem, mas aquelas roupas não tem nada a ver comigo. Então, essa pergunta que você fez me ajuda a quebrar esse mito. A gente acha que tá bem vestida quando a gente tá seguindo as regrinhas, né? Ah, isso pode, isso não pode, e por aí vai. Quando, na verdade, a gente está bem vestida, unindo as regras que fazem sentido pra gente com a nossa personalidade. Porque isso fecha, sabe? Então, é esse sentir bem, essa segurança de encarar e ir com uma roupa que você escolheu. Sem se sentir deslocada, sem se sentir até mal vestida. E é o que eu comentei antes, a minha ideia aqui, e é importante com essa pergunta, deixar claro, que não é uma questão também que eu vejo muito, eu acho importante a gente voltar nisso, não é uma questão de afronta. As coisas fazem sentido, né? Existe uma beleza ali que é quase indescritível. Sabe aquela amiga ou aquele amigo que você olha e fala assim, nossa, fulano é estiloso?
Eu não sei explicar, eu não sei nem se eu usaria as roupas que ele usa, mas eu sei que aquilo faz sentido. É isso. Isso é encontrar o estilo pessoal de verdade, a sua identidade comunicada através da sua forma de vestir. Então, é essa a percepção. Tá certo. Vivi, quem quiser mais informações, então, a respeito do seu trabalho, quem quiser conhecer mais a respeito, enfim, do que você faz, do seu atendimento e aprender mais, né, sobre como unir essa coisa da identidade, do estilo, com a comunicação. Deixa os seus contatos pra gente. Muito obrigada pela oportunidade. Inclusive, vocês estão estreando o meu 2022, tá? Em ótima companhia, estou aqui estreando o 2022. Então, vocês podem encontrar mais informações no meu canal do YouTube, Estilo com Propósito, Vivi Cardinale, que é o nome do meu método, inclusive, ou @Vivi Cardinale no Instagram. A gente tá com o seu arroba aí, Vivi Cardinale. Tá na tela para quem quiser conhecer, tá aí, para quem quiser conhecer mais. Você viu que a gente gosta de azul aqui, né? Eu acho que eu fico bem azul de azul, então tá tudo bem. Maravilhosa, que comunica proximidade, inclusive em alguns momentos. Dependendo do tom de azul, as pessoas acham que o azul é uma cor não feminina, mas ele comunica proximidade, inclusive em algumas situações, viu? Olha. Então, eu acho que é a cor que as pessoas mais gostam, sabia? É quase uma unanimidade o azul. Coisa boa. E televisão é uma das cores mais importantes da TV, é o azul. Se não a mais importante, né? Tudo que a gente olha para televisão, pode ver, a maioria é azul. O azul faz parte da história da TV. Vivi, obrigado pela sua participação com a gente. Feliz 2022 e volte sempre aqui ao Notícias do Bem. Para vocês também, quando quiserem. Obrigada, Vivi. Joia. Tá aí a Vivi Cardinale, estilista, participando com a gente, falando sobre estilo e comunicação na nossa sexta-feira. Exatamente, gente. Começando aí a semana, finalizando, né, a semana. Eu não falei que tem gente que achando que sexta é segunda? Não, terminando a semana. Encerrando a semana com umas dicas ótimas aí pra gente refletir um pouquinho. São Paulo recomenda reforço de medidas preventivas em grandes eventos para combater o Covid-19. As ações incluem a adoção obrigatória de ações de proteção sanitária e a apresentação de comprovante do esquema vacinal completo. Veja um resumo da reportagem que a gente preparou para você aqui no Notícias do Bem de hoje. A nova recomendação é que em eventos, shows e atividades esportivas sigam medidas mais rígidas de controle sanitário. Não haverá restrições de funcionamento para estabelecimentos dos setores de comércio e serviços. Os eventos, em geral, precisam disponibilizar álcool em gel e exigir o uso de máscaras dos participantes. A medida ainda prevê que os organizadores exijam do público a apresentação de comprovante de esquema vacinal completo com as 2 doses da vacina ou uma do imunizante de dose única. Outra recomendação específica para as prefeituras de todo o estado indica a redução em 30% da capacidade de público em eventos esportivos, musicais e outras atividades que possam provocar aglomerações. Cada cidade possui autonomia para editar regras e restrições de acordo com a realidade local. As recomendações foram amparadas em orientação científica do Centro de Contingência do Coronavírus e são necessárias para conter a evolução das taxas de contaminação, provocada principalmente pela variante Ômicron, que é considerada mais transmissível. O alerta para a população continua sendo o mesmo: manter as medidas de segurança sanitária, fazendo uso de máscaras, higienização das mãos e álcool em gel, além de completar o esquema vacinal com as doses de reforço. Durante a coletiva, o secretário de Saúde falou sobre as taxas de ocupação de leitos em São Paulo. O número ainda é bem menor do que no início da pandemia. O estado de São Paulo hoje já tem 39,01% na taxa de ocupação nas UTIs no estado. A Grande São Paulo existe um incremento maior de 46,35%. Lembrando que as internações, elas acabam acontecendo fundamentalmente nas unidades de enfermaria. Nós temos hoje mais pacientes internados nas enfermarias do que nas UTIs. Pois é, daqui a pouco tem essa reportagem completa para você sobre os novos protocolos aqui em São Paulo. Tiveram algumas modificações, algumas coisas não mudaram. Enfim, a gente preparou essa reportagem para que você fique bem informado, né? Você saber o que está acontecendo também. E falando em saber o que está acontecendo, você vai saber como é que fica o tempo no Brasil nesse sábado. A Tainá vai lá no telão contar para gente, né, Tainá?
Exatamente, vamos nos programar, né? Sábado com temperaturas em elevação na maior parte dos estados, é isso mesmo, das regiões sudeste e sul do Brasil. São Paulo vai ter sol e aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 20 graus e máxima de 31 graus. Em Campinas, os paulistas, né, terão sol com algumas nuvens durante o dia e também tem pancadas de chuva à tarde e à noite. Mínima de 21 graus, máxima de 31 graus. Em Chapecó, em Santa Catarina, sol e aumento de nuvens de manhã. Pancadas de chuva durante o dia, mínima de 22 graus, máxima de 32 graus. O tempo você vê que já está realmente elevado, mas você vê que a chuvinha ainda mantém em boa parte, né, do nosso Brasil aí. Você vê que a chuvinha ainda continua. Verdade, mas as temperaturas estão mais quentinhas, né? Pelo menos aqui em São Paulo, hoje, por exemplo, quando eu acordo, eu sempre quero ver a temperatura. Eu sempre fico preocupado com a temperatura para ver que roupa que a gente vai usar. Exatamente. Né? Aí, assim, já olhei para São Paulo hoje, tipo assim, hoje vai fazer 20 com 27, já acordei, já estava 20, já estava mais agradável o negócio, né? Exatamente. Vamos seguir? Esse programa. Vamos. Vamos lá, agora é hora da coluna Fé e Trabalho com o presbítero e empresário Antônio Cabreira. Hoje vamos conhecer mais sobre o Moody. Ele foi um exemplo de que não podemos deixar nenhuma oportunidade passar, apresentando Cristo ao mundo enquanto vivermos, né, nessa vida, e apresentar Cristo no nosso trabalho, nos nossos estudos. Hoje eu quero falar para você da história de um jovem sapateiro. O seu pai, um alcoólatra, morreu quando ele tinha 4 anos, mas ele era uma pessoa persistente e lá naquela fábrica de sapato ele conheceu a Jesus e depois ele começou uma carreira de evangelista, se tornou empresário, ele soube associar a fé com o trabalho, se tornou um grande evangelista. Ele acabou se tornando aquilo que muitos chamaram como despovoador do inferno. Eu estou falando de Dwight Moody. Em 1864, ele fundou essa igreja aqui. E o que é mais importante é que Abraham Lincoln, quando ele vinha aqui, assistia esses seus sermões. Mais do que isso, o nosso próprio imperador Dom Pedro II, quando estava aqui nos Estados Unidos, fazia questão de ouvir os seus sermões. Mas num domingo, em 8 de outubro de 1871, Moody pregava o seu sermão e no final do sermão ele pediu para a sua congregação avaliar o seu relacionamento com Cristo para que no domingo seguinte eles tomassem uma decisão. Aquilo foi marcante na vida de Moody, porque naquele domingo, assim que terminou o sermão, começou o grande incêndio de Chicago. E toda a cidade, porque era grande parte, era feita de madeira, ela foi destruída. E muitas daquelas pessoas que assistiram aquele sermão de Moody, eles acabaram falecendo. A congregação de Moody nunca mais foi a mesma. E aquilo causou uma experiência profunda. E ele, depois daquilo, ele dizia que nunca mais ele daria 1 segundo para que alguma pessoa avaliasse o seu plano de salvação. Ele dizia que nós jamais poderemos perder a oportunidade de apresentar as boas novas de Cristo. Ele dizia que o mundo era como se fosse um grande navio que estivesse naufragando e ele estaria num bote salva-vida procurando apresentar salvação àquelas pessoas. É isso, nós não podemos perder nenhuma oportunidade no nosso trabalho ou na nossa escola, porque eu e você, nós teremos que prestar contas de todas as oportunidades que nós tivemos. Muito bem, se você está procurando uma escola de educação por princípios para o seu filho, confira essa dica. Em 2022, o Centro Renovo de Educação completa 30 anos de existência e é pioneiro no Brasil no uso da metodologia que apresenta todos os conteúdos curriculares dentro de uma cosmovisão cristã. Essa metodologia trabalha o potencial da criança e do adolescente tanto na questão acadêmica quanto na construção do seu caráter, tendo como objetivo a formação de líderes para as próximas gerações. Nossos principais diferenciais são educação por princípios, excelência acadêmica, inglês por princípios, alfabetização fônica, TCC no 9º ano, período integral com horários flexíveis. Conheça mais sobre o Centro Renovo de Educação assistindo esse vídeo.
Pense numa escola que oferece qualidade acadêmica, desenvolvimento social, físico e cuidado emocional, mas com educação cristã. Você encontra tudo isso no CRE, Centro Renovo de Educação. Somos uma escola que trabalha para que seus filhos tenham excelência acadêmica, fundamentada em princípios bíblicos, visando formar uma geração consciente de seus valores, responsabilidades e que evidencie um caráter cristão com competência. São 2 unidades, uma em Santo Amaro e outra no Butantã. Venha nos conhecer, será uma alegria receber sua família. Para mais informações, acesse www.centrorenovo.com.br. Esperamos por vocês. Reforçando então para você, procure uma de nossas 2 unidades, Butantã, Santo Amaro. Venha nos conhecer. Para mais informações, acesse aí centrorenovo.com.br. Recado dado, Tainá. Falando em recado, a gente tem um monte de recados aí, não tem? Temos um monte de recados, sim. Nós começamos então com o recado da Damares Gibim. Ela está de Presidente Prudente, acompanhando com alegria as notícias que virão. Bacana. E o Antônio Guimarães também está aqui com a gente, a Joelma. A Joelma, ela participou da nossa entrevista com a Vivi Cardinali. E aí, falando da Cor Azul, ela fez uma observação. Ela falou assim que até os aplicativos são azuis. É verdade. Não só as TVs. Mas os aplicativos também. Os aplicativos também, é estratégia. É claro. Ricardo Reis está aqui com a gente, nosso reverendo Marcos Severo também está aqui com a gente, a Diva Loureiro, de Jaú, interior de São Paulo. Olha, Jaú. Mica Alencar está aqui, a Lena Pedreira, de Petrolina. Pernambuco, lindíssima Petrolina. Você sabia que Petrolina do lado de cá, Juazeiro da Bahia do lado de lá, né? Cortada pelo Rio São Francisco. Petrolina, Juazeiro. Uma de cada lado, tem a ponte, uma de cada lado. Agora faz... Olha, que legal. A gente ainda quer conhecer, E o velho viu? Chico cortando o meio ali das 2 cidades. É muito bacana lá. Eu já tive a oportunidade de estar. Eu tive a oportunidade de ver fotos da minha família de lá, né? Eu ainda não fui. Eu fui em Petrolina e eu me lembro muito do bodódromo. Sensacional. A gente come todo tipo de carne de bode de todo jeito. É uma delícia. Tá. Bodódromo. Lena Pedreira também participa, que eu acabei de ler, lá de Petrolina. Marisa Alves, de Espera Feliz, Minas. Emandes, o programa é uma bênção através das informações dadas por vocês. Ela é do Alto Caparaó, Minas Gerais também. Aguardamos a sua participação. Continue mandando mensagens. Deixa o seu recadinho aqui, sua pergunta. Você sabe que o Alto Caparaó, é um lugar tão bonito? Ah, é? É na base do Pico da Bandeira. É um lugar muito bonito. Tem uma igreja presbiteriana linda lá no Alto Caparaó. É muito bonito. É outra visita que vale a pena ser feita. O Brasil é maravilhoso, né? Vale a pena a gente conhecer todos esses cantinhos aí. Ah, isso é muito bom, né? Gente, Bom é tão legal quando vocês compartilham as cidades, porque às vezes no dia a dia a gente não tem o hábito de pesquisar ou de buscar essas cidades, né? A gente fica tão limitado à nossa região e acostumados, né, com aquilo nosso local, né? Às vezes a gente conhece um ponto turístico, um ou outro, uma indicação, mas... E o Brasil é tão grande, tem tanta coisa bonita, né? Tem muita coisa bonita nesse país. Ontem eu estava pesquisando alguns lugares, é bom abrir o mapa. Tem que conhecer, tem que conhecer. E pesquisar, isso é muito bom. Depois do intervalo, vacinas pediátricas da Pfizer já estão sendo distribuídas e o Ministério da Saúde reforça a importância da imunização. E nós vamos falar também sobre a variante Omicron do coronavírus. Um levantamento da plataforma mantida pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, e referência na publicação de dados sobre a pandemia, mostra que ela já é responsável pela maioria absoluta das infecções. No Brasil já são mais de 90% das infecções pela variante Omicron. No entanto, a boa notícia, né, que diferente de outras variantes, agora o índice de hospitalização e de morte está muito menor e na maioria dos casos os sintomas, né, da Omicron são muito parecidos com os de um resfriado ou de uma gripe, são sintomas mais leves, mas quem vai explicar tudo isso pra gente ao vivo no Notícias do Bem é o professor da Escola Politécnica da USP, Guto Assi. E você também pode participar com a gente, continue mandando seu recado, diga de onde você está falando, faça a sua pergunta, mande a sua mensagem pra gente, nós contamos com a sua participação. Notícias do Bem vai pro intervalo, é rápido, daqui a pouco a gente está de volta com muito mais para você, não saia daí.
A Igreja Presbiteriana de Pinheiros continua investindo para que as nossas transmissões de cultos e eventos tenham cada vez mais qualidade. Compramos novos equipamentos, avaliados em mais de $15 mil, que já estão em operação. São câmeras robóticas controladas à distância, mesa de corte de imagens de última geração, microfones ambiente e outras novidades. Entre elas, uma câmera exclusiva para que as transmissões tenham intérprete de Libras ao vivo. E para continuarmos fazendo sempre o melhor para a expansão da Palavra de Deus, nós precisamos da sua ajuda. Contribua através de Pix ou depósito em conta para os números que estão aparecendo na tela. Doe com generosidade. E não esqueça de colocar sempre 10 centavos no final do valor depositado para que a gente possa identificar a sua oferta. Participe! Igreja Presbiteriana de Pinheiros, a sua grande igreja missionária. A campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros continua. Compramos mais uma casa comercial que ainda precisa ser quitada. Nossa visão é ser uma grande igreja missionária e cremos que devemos continuar avançando em fé. Para isso, precisamos das suas orações e da sua generosidade. Se você é abençoado pelas pregações, louvores e estudos bíblicos, queremos te convidar a ofertar. Faça a sua doação para a conta que aparece na tela e participe da campanha de expansão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Juntos, fazemos uma grande igreja missionária. A editora Hebron agora é Ezion. Um ano novo, um novo nome, mas a mesma visão e missão. A nossa editora missionária inicia 2022 com um novo nome. Editora Ezion, palavra hebraica que significa visão. Continue a comprar seus livros e bíblias na Ezion. Tenha sua vida edificada com a leitura e contribua com a obra missionária. Acesse o site e confira as novidades da Ezion. editoraezion.com.br. Segundas, quartas e sextas, às 9 da manhã, venha meditar no Orando pela Cidade. Participe desse momento de encontro com o Pai e clamor pelos problemas que afetam nossas cidades. Orando pela Cidade, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Estamos de volta com o nosso Notícias do Bem. Que bom que você continua com a gente aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Até a 1 da tarde a gente tem muita informação, se você está acompanhando a gente aqui na nossa edição ao vivo, né? Se você está aí acompanhando a gente já na edição de reprise, né? Na nossa edição de horário alternativo, a gente vai até às 8 da noite, mas a gente tem muita informação então para você ainda aqui no nosso programa de hoje. Lembrando que o nosso encontro segunda a sexta, 11h30 da manhã, horário alternativo às 18h30. E a gente vai continuar de olho nas informações de como fica o tempo no Brasil para esse sábado. Tainá vai continuar contando pra gente aqui no nosso telão, né, Tainá? Vamos lá. Ó, vem comigo, hein? Caminha aqui comigo. Sábado com temperaturas altas e previsões de pancadas de chuva também nas regiões centro-oeste, norte e nordeste do país. Tangatinga, né? No Distrito Federal, sol com algumas nuvens, mas não chove. Olha só, o único local que não chove, né? As temperaturas variam de 16 e máxima de 26 graus. Região Nordeste, em Teresina, sol com nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora. As temperaturas variam de 23 graus, máxima de 31 graus. Já em Parintins, no Amazonas, sol com algumas nuvens, chove rápido durante o dia e à noite. Mínima de 24 graus e máxima de 30. Olha, em Taguatinga vai estar bem fresquinho, né? 16 Para graus. Centro-Oeste não tá ruim não, viu? Normalmente a temperatura lá é bem mais alta. É bem mais alta. Costuma ser bem mais alta. Mas a gente está vendo aí algumas situações de temperatura muito diferentes, né? No sul do Brasil, por exemplo, a gente está com aquele calorão lá em Porto Alegre.
na Argentina, no Uruguai, enfim, a gente está vivendo algumas situações realmente muito diferentes relacionadas ao tempo. E aqui em São Paulo agora que deu uma esquentadinha, porque estava um verão esquisito, um verão frio, chuvoso, enfim. Tava um tempo tão instável, né? Tão diferente. Agora, sabe onde é que tá fazendo calor? Lá no Rio de Janeiro. O Matheus acabou de mandar mensagem pra gente aqui, dizendo que tá um calorão lá no Rio de Janeiro. Vamos aproveitar, vamos aproveitar e falar com ele. Rio sendo Rio, né? Que tal? Vamos aproveitar e falar com o Matheus, ele vai contar pra gente que o setor de serviços cresceu 2,4% em novembro, após 2 meses de taxas negativas, recuperando a perda acumulada, Tainá. Então vamos diretamente lá pro Rio. Matheus, tá calor aí, Matheus? As informações. Oi, Quirino. Oi, Tainá. Muito boa tarde para vocês. Boa tarde para todos. Olha, como diriam os políticos, até arregacei as mangas porque tá muito calor aqui, né? Aí, quase acima de 30 graus aí, mas a sensação térmica aqui é muito maior. Vamos à notícia, então. Com o resultado de novembro, o setor ficou 4,5% acima do patamar pré-pandemia da Covid-19, registrado em fevereiro de 2020, mas está 7,3% abaixo do recorde alcançado em novembro de 2014. Os dados são da pesquisa mensal de serviços divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Segundo o gerente da pesquisa, Rodrigo Lobo, a recuperação do mês de novembro coloca o setor no maior patamar dos últimos 6 anos, igualando-se ao nível de dezembro de 2015. Das últimas 18 informações divulgadas na comparação mês contra mês anterior, 15 foram positivas e 3 foram negativas. Março, devido à segunda onda da Covid-19, e setembro e outubro, por conta de aumentos de preços em telecomunicações e passagens aéreas. Segundo o IBGE, 4 das 5 atividades pesquisadas avançaram no mês de novembro, com destaque para serviços de informação e comunicação, 5,4%, que recuperaram a perda de 2,9%, verificada nos 2 meses anteriores. Com isso, atividades colocam no patamar 13,7%, acima de fevereiro de 2020. O setor de tecnologia, por sua vez, cresceu 10,7% de outubro para novembro, maior taxa desde janeiro de 2018, 11,8%, ficando 47,4% acima do patamar pré-pandemia. Depois do período mais agudo da pandemia, a partir de junho de 2020, o setor mostrou rápida recuperação, acelerando o ritmo de crescimento das receitas. Essa informação positiva são em boa parte explicada pelo dinamismo das empresas do setor de tecnologia da informação que fornecem serviços para outras empresas. Já o transportes, de acordo com o IBGE, o segundo impacto positivo no índice do novembro veio das atividades de transporte, que cresceu 1,8% e praticamente recuperou a perda de 1,9% observada em setembro e outubro. Com isso, a atividade está num patamar 7,2% acima de fevereiro de 2020. Querendo, Tainá, volto com vocês nesse calorão aqui do Rio de Janeiro, aí no estúdio. A Tainá tem uma pergunta importante para você. Olha, ontem você encerrou dizendo que hoje estaria usando bermuda. Da parte de cima, eu sei que você está com uma camisa, tá bem alinhado. Tá de azul também. Tá de azul, eu até ia comentar isso. Aqui no tom. Você tá de bermuda? Pode mais. Calma. Tá não. Ah, tá bem alinhadinho. Tá de acordo. Matheus, bom fim de semana para você, bom trabalho aí no Rio. Segunda-feira nos vemos ao vivo aqui, então, mais uma vez no nosso Notícias do Bem. Até lá. Até lá. Tá certo, tá aí o Matheus participando com a gente ao vivo lá do Rio de Janeiro. Ele está acompanhando os 160 anos, né, o aniversário de 160 anos da Catedral Presbiteriana do Rio. Você vai acompanhar essa notícia com a gente aqui ao longo da semana que vem no nosso Notícias do Bem. Muito bom. Chega ao Brasil o primeiro lote da Pfizer para crianças e já está sendo distribuída para a aplicação. Verdade, a aplicação da vacina será para crianças de 5 a 11 anos. As mais de 1.200.000 doses da vacina pediátrica da Pfizer chegaram no aeroporto de Viracopos, no interior paulista. Esse é o primeiro dos 3 lotes que devem ser enviados pelo laboratório ao Brasil até o fim desse mês. Até março, o governo federal espera receber 20 milhões de doses.
A aplicação do imunizante da Pfizer em crianças de 5 a 11 anos foi autorizada em dezembro pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, e o governo incluiu na semana passada o público dessa faixa etária na campanha de vacinação contra a Covid-19. Na coletiva de imprensa realizada logo após a chegada do carregamento, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, destacou que, apesar de recentes, essas vacinas têm sido aplicadas nos principais sistemas de saúde do mundo. Essa aplicação ela começou no mês de novembro, sobretudo nos Estados Unidos. Mais de 8 milhões de doses foram aplicadas nos Estados Unidos e as crianças de 5 a 11 anos não têm sido notificados eventos adversos maiores. Portanto, até o que nós sabemos no momento, existe segurança atestada não só pela Anvisa, mas por outras agências regulatórias para a aplicação dessas vacinas, e elas estão hoje aqui no Brasil. Queiroga também destacou a importância da vacinação para evitar as internações e o agravamento da doença. Pediu para aqueles que ainda não tomaram a segunda dose ou a dose de reforço para que procurem os pontos de imunização e que a vacinação dos brasileiros contra a Covid-19 deixa o país preparado para enfrentar a variante Ômicron. Nós sabemos, muitos têm relatado, que essa variante causa formas menos impactantes de Covid, sobretudo naqueles que estão vacinados. Apesar da ciência não ter ainda nos dado todas as respostas acerca da eficácia das vacinas em relação à variante Ômicron. Mas aqueles que se internam nos hospitais e nas unidades de terapia intensiva, a grande maioria são de indivíduos não vacinados. Estamos aqui falando sobre vacinas infantis, mas é necessário reafirmar a orientação para que aqueles que não tomaram a segunda dose, e há muitos no Brasil, felizmente, muito menos do que em outros países, e aqueles que ainda não tomaram a dose de reforço, que procurem a sala de vacinação para completar o seu esquema vacinal. Países que estão fortemente vacinados, como o Brasil, têm mais possibilidades de passar pela variante Ômicron e outras variantes que, por acaso, surjam desse vírus que tem uma grande capacidade de gerar mutações. O ministro ainda falou sobre a política de contratação de vacinas e a transferência de tecnologia nacional para o combate da pandemia. O Brasil adotou uma política diversificada para a aquisição de vacinas. A primeira aposta do governo federal foi uma encomenda tecnológica realizada com o laboratório AstraZeneca para transferência de tecnologia e produção de vacina com IFA nacional. Esse sonho de ter a vacina com IFA nacional já é realidade. Já encontra-se aprovada a vacina da Fiocruz pela Anvisa com IFA nacional e no mês de fevereiro será distribuída para a população brasileira. Nós também nos associamos à iniciativa COVAX Facility para uma cobertura de 10% da população brasileira. E fizemos aquisições junto à indústria farmacêutica multinacional. A principal delas foi a Pfizer-BioNTech, de quem adquirimos contratualmente 300 milhões de doses. Esse último contrato, de 100 milhões de doses, já previa que todas as faixas etárias incluídas no nosso Programa Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid, PNO, deveriam ser disponibilizadas pela Pfizer. E assim foi. Pois é, e a gente tem mais um recado especial para você aqui no nosso Notícias do Bem. Agora eu quero apresentar algo que pode realmente transformar ou dar um novo visual para o seu ambiente. Uma das coisas que nos ajudam a ter esse conforto é estar num ambiente aconchegante, bonito e confortável. Por isso, as tintas da Qualivinil são indispensáveis se você está precisando remodelar o ambiente onde você trabalha, mora ou desenvolve coisas novas. A Qualivinil, além de produzir tintas da melhor qualidade, pode ser encontrada muito fácil numa loja pertinho da sua casa ou no próprio site. Inspire-se, transforme, decore. Use Qualivinil, www.qualivinil.com.br. Esse é o endereço do site para você, né, Tainá?
Gostei. Até já o que é pra tom. você... Como é que é o tom? Inspire-se. Inspire-se. Transforme. E já que a gente está inspirado aqui, a gente vai se inspirar agora mais ainda com as nossas mensagens aqui dos nossos interações nossos aqui, internautas. O Carlos Antônio tá aqui, Malu Figueiredo, Gesi Paulo Teixeira também, Roberto participando, Roberto Santos, não é? Roberto Não, eu também estou participando. Tô aqui. De outro jeito. Ovelha de Cristo, antenado, aqui mandou várias anteninhas. Oba, bem-vindo. Gisele Batista também, de Macapá, Amapá, Olha, lá no Amapá. participando aqui com a gente. Lá na divisa dos hemisférios. O Marco Antônio também. Notícias do Bem, melhor programação. Concordo com você, A gente viu, gosta Marco? também. Compartilhe essa informação com outras pessoas. Clara Sueli, boa tarde, irmãos queridos. Diretamente de Juiz de Fora, Minas. Ruth Luiza, sou de Triângulo Mineiro, Uberlândia. Não conhecia esse canal, estou gostando. Seja muito bem-vinda. Volte sempre e compartilhe aí para os seus amigos, para sua família, né? Compartilhe essa informação. E vai gostar ainda mais, viu? Hoje é só o primeiro dia. Pensa isso todos os dias. Vai gostar muito. Esperamos que você goste muito. A gente trabalha muito para isso, né? Exatamente. Vilma Santana, bom dia. Estância, Sergipe. Aproveitando minhas férias para estar com vocês. Estou amando as reportagens do Bem. Que bom. Marlene Amorim, boa tarde. Amei a entrevista da Vivi Cardinale. Muito bom. Você pode visitar o canal dela no Instagram, nos canais que ela divulgou. Você vai conhecer ainda mais o trabalho que ela desenvolve, com muitas dicas que ela compartilha ali também. A Nadege, né? Paz de Cristo, diretamente do Belém do Pará. Olha. Mara Jensen pergunta: a Igreja Presbiteriana de Pinheiros vai exigir o cartão vacinal? Olha, isso é uma decisão do Conselho que vai ser notificada a partir da decisão do Governo do Estado de São Paulo, até agora, e da Prefeitura, na verdade, né? O Governo do Estado de São Paulo, mas as prefeituras é que são responsáveis por essas determinações, por essa regulação. Até agora a Prefeitura de São Paulo não falou nada a respeito disso para cultos religiosos. A gente fica sempre aguardando as informações oficiais e a gente sempre segue as determinações das nossas autoridades. Exatamente. O Marcelo Elias, boa tarde. Projeto Mão na Massa. Mão Amiga, né? Mão Amiga. Mão na Massa é o outro. Mão Amiga de Vitória Espírito Santo, participando aqui com a gente. Bacana, muita gente participando hoje, que legal. Muita gente. O José Antônio Vogel aqui, Vogel, diretamente de Avaré, São Paulo. Deus abençoe esse canal, trabalho importante. E a Damares, o repórter do Rio de Janeiro, só deu boas notícias. Pois é, coisa boa, né? E nós temos mais mensagens. A Bela Gás está aqui com a gente. Oi, sou da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Vocês sabem que dia vai voltar a UCP? Boa pergunta. Boa pergunta. A gente não sabe de cabeça, a gente não sabe não, mas dá para você dar uma ligada lá na secretaria, você vai ter as informações com certeza. Mas vamos procurar saber, a gente te fala aqui também. E aqui nós temos mais participações, mas logo mais a gente volta. Boa. Quero aproveitar e mandar um abraço para o reverendo Marco Severo, da nossa Rádio Rumo ao Sertão, a Rádio Rumo ao Sertão, que transmite todos os dias simultaneamente o nosso Notícias do Bem. Um abraço para o reverendo Marco Severo e para toda a audiência da Rádio Rumo ao Sertão, todo mundo que está ligado aí através das ondas do rádio no nosso Notícias do Bem. Exatamente. Coisa boa. Depois do intervalo, São Paulo anuncia medidas preventivas contra a Covid-19 e ajusta protocolos. E a gente vai falar também sobre a variante Omicron do coronavírus. O levantamento da plataforma mantida pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, e referência na publicação de dados sobre a pandemia, mostra que ela já é responsável pela maioria absoluta das infecções no Brasil. No entanto, a boa notícia, né, é que diferente das outras variantes que atingiram a população, o índice agora de hospitalizações, de mortes, tem se mostrado realmente muito menor e na maioria absoluta dos casos os sintomas são muito parecidos com uma gripe ou com um resfriado. Mas quem vai explicar tudo isso pra gente é o professor da Escola Politécnica da USP, Guto Assi. Você também pode participar. Continue deixando seu recado, fazendo sua pergunta, interaja com a gente no chat do nosso Notícias do Bem. Vamos pro intervalo. É jogo rápido, daqui a pouco a gente está de volta. Continue com a gente. Até já. Toda quarta, às 9h30 da noite, o químico e cientista cristão Marcos Eberlin comanda o Fé e Ciência. As evidências de que a boa ciência e a boa fé andam sempre juntas. Convidados especiais mostram toda semana como a ciência pode contribuir para a atividade da nossa fé.
Horário alternativo aos domingos, às 9 da noite. Fé e Ciência, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. Você sabia que a Igreja Presbiteriana de Pinheiros também está no Spotify? Você pode ouvir nossos sermões e devocionais a qualquer hora e em qualquer lugar. Busque por IP Pinheiros e tenha acesso ao perfil. Ouça online ou baixe o nosso acervo de pregações. Continuamos levando a palavra de Deus em todas as plataformas, nos mais diferentes formatos, para abençoar você. IP Pinheiros no Spotify. Divulgue essa novidade. Toda sexta, às 8 da noite, tem lições de teologia aplicadas ao nosso dia a dia no Vivendo o que Cremos. Os reverendos Arival Dias Casimiro e Hernandes Dias Lopes debatem temas essenciais à vida cristã de maneira prática. Horário alternativo aos sábados, às 5 da tarde. Vivendo o que Cremos, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. De segunda a sexta, às 9h30 da manhã, tem Vida Devocional, com meditações preciosas na Palavra de Deus. Pastores e seminaristas trazem lições da Bíblia e aplicações práticas para a nossa vida. Horário alternativo, de segunda a sexta, às 4h30 da tarde. E no domingo, às 7h30 da manhã. Vida Devocional, aqui na IPP-TV, a sua TV missionária. A Igreja Presbiteriana de Pinheiros já está no Kawai. Baixe o aplicativo, busque por IP Pinheiros e acompanhe os nossos conteúdos exclusivos nesse novo canal. E não deixe de curtir e compartilhar nossos vídeos. Continuamos com a Palavra de Deus em todas as plataformas, nos mais diferentes formatos, para abençoar você. IP Pinheiros no Kawai. Divulgue essa novidade. Israel para Jesus, um programa missionário dedicado a compartilhar informações e conteúdo sobre o povo judeu, os desafios e bênçãos do trabalho de evangelização, os costumes e a cultura milenar judaica. Israel para Jesus, todo sábado ao meio-dia, horário alternativo terça-feira às 9 da noite, um programa do Instituto ITB. Estamos de volta com o nosso Notícias do Bem, último bloco do programa dessa sexta-feira, 14 de janeiro. Galera participando com a gente, vamos rapidinho aqui, porque a gente já está com o tempo em cima da hora, o negócio está corrido aqui hoje, viu? Quero mandar um abraço para Gisele, que ela está pedindo para a gente visitá-la. A Damares também, no Rio de Janeiro. A Luísa também está aqui participando com a gente, deixando sua mensagem. Aqui a Gisela colocou o seguinte, sentindo uma paz em ouvir notícias sem tragédia. Sempre foi um sonho, um jornal assim como esse. Olha só que legal. Bacana. Rita Vieira, diretamente de Boston, vocês são nota 1000. E o Marco Antônio, de Marília, também nos acompanhando aqui no Notícias do Bem. Sejam todos muito bem-vindos. E não esqueçam de compartilhar o nosso link aí com quem você acredita que também precisa receber essas informações, né? Participar aqui do nosso canal, participar da nossa IPP-TV. Vamos lá? São Paulo recomenda reforço de medidas preventivas em grandes eventos para combater a Covid-19. As ações incluem a adoção obrigatória de ações de proteção sanitária e a apresentação do comprovante do esquema vacinal completo. A nova recomendação é que em eventos, shows e atividades esportivas sigam medidas mais rígidas de controle sanitário. Não haverá restrições de funcionamento para estabelecimentos dos setores de comércio e serviços. Os eventos, em geral, precisam disponibilizar álcool em gel e exigir o uso de máscaras dos participantes. A medida ainda prevê que os organizadores exijam do público a apresentação de comprovante de esquema vacinal completo, com as 2 doses da vacina ou uma do imunizante de dose única. Outra recomendação específica para as prefeituras de todo o estado indica a redução em 30% da capacidade de público em eventos esportivos, musicais e outras atividades que possam provocar aglomerações. Cada cidade possui autonomia para editar regras e restrições de acordo com a realidade local.
Em relação a eventos, shows e atividades esportivas, nós vamos continuar com a recomendação das medidas não farmacológicas, de uso obrigatório de máscaras, do álcool gel. Todos os eventos, shows e atividades esportivas devem exigir o comprovante da vacina completa. Se possível, teste PCR. E recomendamos para as prefeituras que reduza a ocupação nas taxas de ocupação desses eventos. A sugestão do governo do estado para os municípios é que faça uma redução de 30% na capacidade de público nesses eventos, mas deixa em aberto que isso fica a critério do município. Dependendo da situação epidemiológica do município, esse percentual pode ser alterado para mais, de acordo com as condições epidemiológicas. As recomendações foram amparadas em orientação científica do Centro de Contingência do Coronavírus e são necessárias para conter a evolução das taxas de contaminação, provocada principalmente pela variante Ômicron, que é considerada mais transmissível. O alerta para a população continua sendo o mesmo: manter as medidas de segurança sanitária, fazendo uso de máscaras, higienização das mãos e álcool em gel, além de completar o esquema vacinal com as doses de reforço. Baseado, então, nessa situação e com esses dados que nós temos do perfil dos pacientes que estão internando, do perfil dos pacientes que são identificados como novos casos, o Comitê Científico reitera a necessidade, reforça a necessidade do uso de máscaras e solicita, inclusive, ao governo que amplie o período de obrigatoriedade das máscaras. Governador, nós sugerimos, eu acho que o governador já pode até anunciar isso, que ele concordou com essa solicitação, com essa sugestão, de inicialmente prorrogar até 31 de março. É isso, governador? 31 de março, a obrigatoriedade do uso das máscaras em todos os ambientes, sejam ambientes internos ou ambientes externos. A recomendação para que a gente continue e aprimore todos os cuidados não farmacológicos de higienização das mãos, uso das máscaras, uso de álcool gel e, o mais importante de tudo, completar o sistema vacinal. Quem ainda não tomou a segunda dose, que deve procurar tomar a segunda dose. Quem não tomou a dose adicional, que faça a sua dose adicional. Quem ainda não iniciou a vacinação, que o faça o mais rápido possível. Durante a coletiva, o secretário de Saúde falou sobre as taxas de ocupação de leitos em São Paulo. O número ainda é bem menor do que no início da pandemia. O estado de São Paulo hoje já tem 39,01% na taxa de ocupação nas UTIs no estado. A Grande São Paulo existe um incremento maior de 46,35%. Lembrando que as internações, elas acabam acontecendo fundamentalmente nas unidades de enfermaria. Nós temos hoje mais pacientes internados nas enfermarias do que nas UTIs. E é importante lembrar e olhar esses números absolutos, que no auge da nossa primeira onda, nós estávamos com pacientes internados nas UTIs, eram aproximadamente 6.500 pacientes no pico da primeira onda, e na segunda, 13.150 pacientes. Portanto, nós estamos com 10% daquilo que nós estamos tendo de ocupação nesse momento, mostrando a eficácia da vacinação, mas entendendo que alguns pacientes merecem ser acolhidos, mas em condição clínica muito menos grave, ficando muito menos tempo internados em relação àquilo que nós víamos antes da vacinação. Pois é, informações importantes aí para quem está em São Paulo, e a gente continua falando a respeito da variante Ômicron do coronavírus, que foi detectada na África do Sul e relatada à Organização Mundial da Saúde em novembro do ano passado,
e desde então os casos da doença têm aumentado em todo o mundo. Um levantamento da plataforma mantida pela Universidade de Oxford, na Inglaterra, e referência na publicação de dados sobre a pandemia, mostra que a nova variante já é responsável pela maioria absoluta das infecções no Brasil. Mas tem uma boa notícia aí. A gente acabou de ver isso também na entrevista do secretário de Saúde de São Paulo. Diferente de outras variantes que atingiram a população quando as taxas de vacinação eram menores, os índices de hospitalizações e de mortes são muito menores nesse momento. E na maioria dos casos, os sintomas são semelhantes a gripes ou resfriados. O que a gente tem visto são as emergências muito mais cheias, mas as internações muito mais vazias, o que é importante, obviamente. A gente está recebendo o professor da Escola Politécnica da USP, Guto Assi, aqui no nosso Notícias do Bem de hoje, para falar um pouco a respeito da variante Ômicron e desse cenário que a gente está acompanhando hoje no Brasil, não só no Brasil, mas no mundo, mas especificamente mais no Brasil. Professor Guto, obrigado pela sua participação com a gente mais uma vez aqui no Notícias do Bem. Basicamente é isso, né? A gente tem visto uma expansão de casos, um número maior de casos por conta da transmissibilidade da Ômicron, mas casos muito mais leves, a gente pode dizer, né? Isso. Bom dia, Roberto. Bom dia, Tainá. Prazer estar aqui com vocês. Bom dia também aos ouvintes. É exatamente isso, Roberto. Como disse também o secretário na mensagem anterior, a variante Ômicron, ela é, de fato, mais branda no que se diz a doença que ela produz, né? Isso não significa que ela é de menor importância, mas ela produz uma doença um pouco mais leve, que se concentra nas vias aéreas superiores, né? Nariz, garganta, por aqui, e não afeta tanto o pulmão e as vias aéreas inferiores ou mais internas. Mas ela se espalha muito rapidamente, né? Então nós vimos aí 3 meses desde a detecção, a identificação da variante Ômicron lá na África do Sul. Hoje ela já é a variante que dominou o mundo. Olha, em 3 meses ela espalhou no mundo inteiro, a ponto de nós termos hoje no Brasil quase que a totalidade dos novos casos registrados, todos eles da variante Ômicron. A variante ela surgiu como uma mutação, né? Lembra aí que o vírus está em constante transformação. Não porque o vírus é mau, porque ele quer se mudar, não é isso não. É porque o vírus muda muito naturalmente à medida que ele vai se replicando no organismo. E uma dessas mutações vingou, né? Achou aí um nicho biológico para se espalhar com mais facilidade, enquanto muitas outras mutações não vingaram do ponto de vista do vírus, né? Então, a variante Ômicron, ela tem registrado aí mais de 30 a 50 mutações na proteína Spike. Talvez você já tenha ouvido falar dela nos jornais aí. Que é aquela coroinha que fica em volta do coronavírus, que é o que faz o vírus se conectar nas nossas células. Então, imagina, se você toma uma vacina com uma receita para esperar um vírus, que a vacina é isso, ela treina o seu organismo para lutar contra um vírus quando ele chegar. Então, ele te dá uma receita contra um vírus. E aí chega um vírus que tem uma cara diferente, o seu corpo não reconhece ou não está pronto para lutar contra aquele vírus, simplesmente porque alguma coisa mudou aí na proteína onde o nosso organismo está preparado para combater. Então, promover uma vacinação ampla, uma vacinação variada, isso é interessante agora. As doses de reforço são fundamentais. Os casos de internação e os casos de morte, principalmente, estão acontecendo com pessoas que não se vacinaram ou não completaram o esquema vacinal. E já é constatado o reforço vacinal, principalmente com vacinas diferentes, né, o que a gente chama de mistura de vacinas, é importante para a variedade da cobertura. Então siga aí a recomendação do Ministério da Saúde para qual vacina você deve tomar. Por exemplo, quem se imunizou com 2 doses de Coronavac vai tomar uma dose de reforço que não é Coronavac, que é Pfizer, para poder armar o seu organismo melhor contra o vírus que vem. Quem tomou 2 doses de AstraZeneca, no meu caso, por exemplo, vai tomar uma 3ª dose de Pfizer e assim por diante, para ter uma variação maior no sistema de defesa. E lembrando, é importante você ter boa saúde, né? Quem luta contra o vírus é o seu organismo. A vacina ensina o seu organismo a lutar contra o vírus, mas nós temos que manter aí a alimentação saudável, beber bastante líquido,
e manter a saúde, né? Veja aí do seu médico se você está faltando vitaminas, vitamina D principalmente, para que você possa lutar contra o vírus quando você tiver contato com ele. Detalhe, quando você tiver contato com ele, porque é certo que todos nós teremos contato com ele. A vacina não impede ninguém de ter contato com o vírus. Ela impede que o vírus se desenvolva mais rápido que o seu corpo consiga lutar. Então, se nós estivermos vacinados, o nosso corpo luta mais rápido contra o vírus da Omicron do que ele consegue se reproduzir no nosso organismo. Isso faz com que a doença chegue no nosso organismo e não se desenvolva. E olha como é importante a vacinação. Se a doença não se desenvolver no seu organismo, a chance do vírus mutar e virar um vírus novo é muito menor. Então, quanto mais gente vacinada, protegida contra a doença, menos mutações nós teremos no futuro. As mutações surgem quando um vírus entra no organismo e não consegue lutar contra ele, e ele se reproduz muito rapidamente e gera novas cepas, novas variantes. Então, quanto mais gente estiver imunizada e protegida contra a Ômicron, menor chance dela virar uma nova cepa, uma nova variante. Agora, professor, algumas pessoas e até alguns cientistas estão dizendo que a Ômicron talvez seja a última variante mais perigosa do coronavírus e que talvez a próxima variante já seja uma variante muito mais parecida com a gripe, com o resfriado, enfim, porque o vírus ele vai se mutando e ele busca a sobrevivência, na verdade, né? Então, o que a gente tem lido a respeito disso é que o objetivo do vírus não é matar especificamente o hospedeiro, porque senão ele não consegue se reproduzir mais. O senhor acredita nessa teoria também, nessa tendência? É interessante, a gente tenta usar até termos aqui, Roberto, como se tivesse uma intencionalidade no vírus, né? É interessante pensar que não, o vírus quer sobreviver, ele quer mutar. É muito parecido, muito mais parecido com uma loteria, é estatístico. O vírus vai mudando, não que ele tenha uma intenção, uma mente por detrás que vai fazer esse vírus mudar numa certa direção mais estratégica, não. Mas ele vai mudando aleatoriamente em várias direções, e aquelas com maior chance de sobrevivência probabilística sobrevivem e vão adiante, né? Agora, olha só, não é porque o vírus ele vai perder a inteligência de mutar ou vai ficar mais fraco, não. É porque nós ficaremos mais fortes na defesa contra o vírus. Nós já teremos sido expostos a tantos vírus e a tantos tipos virais diferentes que provavelmente as mutações futuras vão encontrar organismos mais preparados para combatê-las. É assim que funciona. Então, olha que interessante. Imagina não, né? Nós já sabemos, essa variante Ômicron, ela ataca as vias aéreas superiores, nariz, garganta, boca, né? Ora, por isso mesmo ela espalha muito mais rápido. Cada vez que você espirra, ela espalha com muito mais facilidade. Pôs a mão no nariz, colocou num corrimão, colocou numa maçaneta de porta. Então, ela se espalha mais facilmente porque ela está localizada no muco da parte respiratória superior. Agora, por isso mesmo ela é mais branda, ela não ataca tanto os pulmões e a parte aérea interna. Agora, como é que você previne essa contaminação do muco ou do espirro, por exemplo? Máscaras, limpando as mãos, álcool em gel. Então, as defesas não medicamentosas aí, ou como disse o secretário, são ainda muito importantes, e principalmente com a Ômicron, é uma doença de via aérea superior. Por isso que ela parece tanto com uma gripe que a gente estava acostumado. O uso de máscara agora é tão ou mais importante do que antes. Porque se é uma variante que espalha muito, nós precisamos cortá-la em 2 pontos: no espalhamento e na proteção vacinal. Tome vacina, fique preparado, porque uma hora ou outra você vai ter contato com o vírus. Esteja preparado com as suas doses em dia. E segundo ponto, não espalhe a doença. Então use máscara, limpe a sua mão, até que todos nós estejamos prontos aí, preparados para termos contato com o vírus mais brando. Porque isso vai acontecer, né? A gente não vai escapar de ter... É uma variante... a gente não vai escapar de ter coronavírus. A pandemia vai virar uma endemia, ela vai fazer parte da realidade do ser humano. Assim como a gripe, o resfriado,
a herpes, né? E diversos outros vírus e outras doenças fazem parte da nossa vida. Todo mundo tem contato com eles em algum momento na vida. O que vai acontecer é que nós teremos adquirido resistência, combate contra essas doenças. Agora, importante, não devemos pensar que a Omicron é uma variante branda. Portanto, vamos todos pegar Omicron, né? Vamos todos pegar, porque aí a gente já fica protegido. Não podemos pensar assim. Não podemos nos contaminar de propósito com a Omicron, porque se, em primeiro lugar, você está expondo o seu organismo, você pode não reagir da maneira como você imaginava que reagiria. Segundo, você pode promover o espalhamento da doença para pessoas que não se vacinaram, principalmente crianças na sua casa ou outras pessoas que ainda não completaram o ciclo vacinal. E terceiro, que é o que está acontecendo agora, a pressão no sistema de saúde é muito perigosa. É bom que as pessoas não estejam morrendo pela Omicron, mas olha, nós já chegamos aos números de contaminados por dia que nós estávamos em janeiro de 2021. Nós já chegamos aí a 70, 80 mil novos casos por dia. E os hospitais estão se enchendo. É claro que a Omicron faz com que os vacinados que vão para o hospital tenham aí um ciclo muito menor e menos intrusivo no hospital. As pessoas que estão morrendo de Omicron, na grande maioria, são as pessoas não vacinadas, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, no resto do mundo. Mas as pessoas que vão para o hospital vacinadas tendem a ficar menos tempo, mas ainda ocupam um leito hospitalar, uma UTI, ou requerem aí cuidados médicos intensos. E nesse processo de colocar pressão no sistema de saúde, nós podemos ter problemas com outras doenças, pessoas que precisem de um leito hospitalar grave ou de urgência. Então não podemos sair pegando o Omicron. É melhor você se vacinar e preparar o seu organismo para que, em breve, quando você tiver contato com o vírus, você esteja pronto para lutar. Agora, do ponto de vista de epidemia, no caso pandemia, né, uma epidemia que se espalhou, tem alguns epidemiologistas dizendo que é provável que a Omicron seja, então, talvez uma eu não vou te chamar um benefício, mas uma cepa que vai colaborar para o fim da pandemia ou para que a pandemia vire uma endemia. Porque ela é mais branda, ela se espalha mais rápido e, de certo modo, ela pode espalhar o vírus e encontrar organismos bem protegidos para que a gente desenvolva uma proteção mais ampla para variantes futuras. Isso não quer dizer que ela é uma gripezinha e que a gente tem que sair pegando o Omicron, e nem que ela seja menos importante. Ela ainda é grave, é uma doença que mata pessoas todos os dias, e é uma doença que coloca pressão no sistema de saúde como a gente não viu antes, né? A gente pode, nesse ciclo... Olha que interessante, no Reino Unido, eles chegaram a um pico de casos por dia de Omicron 3 vezes maior do que o que eles tinham lá na variante Delta em 2021. Lá eles tinham um máximo de 80 mil novos casos por dia. Agora eles chegaram a 160 mil casos novos por dia. Não, desculpa, 60 para 180. 60 mil para 180 mil, 3 vezes mais. A pressão no sistema de saúde é enorme, é muito grande. Então a gente não pode menosprezar o impacto da Omicron, mas, se Deus quiser, pode ser aí uma variante que venha espalhar uma doença branda e nos dar uma proteção de longo prazo. Tomara. Professor, rapidamente, assim, qual seria a sua opinião a respeito da vacinação infantil? Até mesmo pensando nessa proteção. Pergunta, eu confesso que eu estudei muito pouco o que tem sido dito a favor e contra a vacinação infantil. E aí a minha opinião tem sido a que eu sempre defendo. Nós devemos buscar o que os especialistas no consenso científico dizem. Detalhe, consenso científico não significa que todo mundo vai falar a mesma coisa. A ciência não funciona assim, ok? O consenso científico significa respaldo da maioria dos pares de uma comunidade científica. Não significa todas as vozes falando a mesma coisa. Então, por mais que às vezes a gente escute um ou outro cientista falando ao contrário, se eu olhar para a comunidade científica como um todo, a grande maioria da comunidade científica que estuda o assunto com propriedade diz que devemos vacinar as nossas crianças e que já temos vacinas seguras, ok? Agora, eu devo dar ouvidos a uma voz dissonante ou eu devo ouvir a
ao consenso científico, né, ou a maioria dos pares especialistas. Eu vou sempre pela maioria dos pares, porque eu creio que aí existe uma sabedoria, um conhecimento maior do que uma única voz dissonante. Então, eu não avancei, me aprofundei mais do que isso na vacinação infantil, mas eu tenho entendido que a maioria da comunidade científica é favorável, inclusive a Sociedade Brasileira de Pediatria e muitos imunologistas brasileiros defendendo a vacinação, e ela já começou com bastante amplitude em vários países do mundo e tem sido bem sucedida aí em vários lugares do mundo. Tá certo. Professor, obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias do Bem, pelos seus esclarecimentos. É sempre um prazer recebê-lo aqui para esse bate-papo. Volte sempre. Sempre às ordens, Roberto, Tainá, bom fim de semana para vocês, até breve, se Deus quiser. Bom fim de semana, Deus abençoe, professor, até a próxima. Obrigada. Bem, Notícias do Bem chegou ao fim, né? Nosso encontro é de segunda a sexta, fiquem todos com Deus. Lembrando, hein, sempre a partir das 11h30, né? Sexta-feira, acabou, juízo, né? Que Deus te abençoe. Amém. Lembrando que você pode acompanhar o nosso Notícias do Bem, né, e toda a programação da nossa IPP TV pelo IPP Play. Acesse lá youtube.com/IPP Play, faça a sua inscrição, curta os vídeos, compartilhe, participe com a gente. A gente volta segunda-feira, se Deus quiser, 11h30 da manhã. Tchau. Hein? Beijos.